Bom, quero começar falando aqui com vocês sobre o lateral direito, o Everton, ele que no caso teve passagem aqui pelo Cruzeiro nas categorias de base e também lá em 2019 com o Mano Menezes naquele ano do rebaixamento, né? Ele começou ali a temporada revezando a titularidade entre ele e o Orejuela. Enfim, naquela ocasião o jogador recebeu oportunidades, também depois do Edilson, né, que acabou se lesionando e tudo mais. O Everton acabou aproveitando aquela chance e teve muito destaque. E agora, informações aí, no caso, pelo jornalista Jeremias Wernick, que cobre o Internacional, disse que a equipe de Porto Alegre tem interesse na contratação do jogador. Lembrando que essa informação surgiu também em alguns outros portais do Vasco, que é onde o jogador está emprestado nessa atual temporada. Ele pertence ao Red Bull Bragantino e, pelo menos pelo que sabemos até agora, deve ser repassado por empréstimo ao Internacional. Jogador que tem 23 anos de idade e foi um pedido do técnico Mano Menezes, que tem interesse de contar com o jogador, né, que ele já trabalhou nos tempos de Cruzeiro. Então, essa negociação que, pelo que parece, vai ser de empréstimo. Se for em definitiva ou se tiver, por exemplo, uma obrigação de compra ou opção de compra depois desse período que o jogador passar emprestado, o Cruzeiro pode receber um valor também, né, nessa transação por conta do mecanismo de solidariedade. Então, uma negociação que podemos ficar atento aí no mercado. O Everton, que nesse ano foi jogar pelo Vasco e até aqui ele vinha tendo bons números, tá? 24 partidas e uma assistência, estava jogando com frequência, acabou perdendo um pouco o espaço aí no time titular, mas enfim, eu acho ele um bom jogador e se tiver uma sequência, tenho certeza que vai dar muito certo também na sua carreira. Ele que surgiu na base, no caso, já teve passagens pelo Internacional, do Figueirense, chegou na base do Cruzeiro em 2019, fez 14 jogos naquele ano e depois na Série A com 5 partidas e foi para o Red Bull Bragantino em 2020, no caso fez 15 partidas naquele ano e no ano passado 19 jogos, 1 gol e uma assistência. E você, lembra aí do lateral direito, o Everton, o que você acha do jogador? Ele que já teve também passagens pelas categorias de base, sub-20, né? Depois daquele bom desempenho de 2019 no Cruzeiro, até ficou muito conhecido por conta daquela caneta que ele deu no Neymar, em um treinamento e tudo mais. Enfim, quero saber a sua opinião aqui embaixo. Se você acha, né, que ele poderia também ser uma boa opção, lembrando que o Cruzeiro estava buscando um lateral direito no mercado, mas por conta dele já ter feito mais de 6 partidas pelo Vasco na Série B, não seria uma opção. Mais um jogador nesse vídeo, também lateral direito, que revelado na base do Cruzeiro, indo jogar em outro time, esse que é no caso do Vitinho, lateral direito, que estava lá na equipe do Cercle Belge, lá da Bélgica, que enfim, ele vai ser negociado com o Burnley da segunda divisão da Inglaterra. Notícia bem interessante que interessa ao Cruzeiro, porque a Raposa tem um percentual assim, de uma venda futura do jogador e do mecanismo de solidariedade. Temos que esperar agora para ver qual que vai ser esse percentual. Se o Cruzeiro não vendeu, né, um percentual de uma venda futura do jogador, tem toda essa questão aí também. Enfim, mas bom saber, né, ele foi um pedido do técnico Company, ex-zagueiro aí, que é hoje o técnico da equipe do Burnley, que está na segunda divisão. Então, notícia aí bem interessante, a equipe montando ainda o seu elenco, né, nessa atual temporada para o começo da segunda divisão. E eu acho que o Vitinho tem tudo para dar muito certo também no futebol inglês. É claro que é uma mudança muito grande, né, futebol da Bélgica ali para o futebol inglês, mas como ele já está quase 3 temporadas e meia jogando no principal lá da equipe belga, eu acho que vai ser bem interessante essa adaptação do atleta. Vale lembrar que até esse momento que eu estou gravando o vídeo, não foi divulgado nenhum valor de transação, qual que vai ser a transferência até o momento. Informação lá do Fabrício Romano, principal jornalista do mercado mundial de contratações. Enfim, não foi divulgado os valores ainda, mas o Cruzeiro vai ficar assim com um percentual dessa negociação. Lembrando que o Flamengo também demonstrou interesse recentemente no lateral direito, mas acabou que não avançou as tratativas porque a equipe belga estava pedindo um valor bem alto, até teve uma especulação que era algo próximo a 20, 25 milhões de reais. Vamos esperar, né, para ver se vai sair realmente um valor próximo a isso, mas se for, o Cruzeiro pode, né, pegar uma grana aí bem interessante nos próximos dias. Ele que atuou como lateral direito, tem 23 anos de idade e aqui no Cruzeiro surgiu, né, muito bem nas categorias de base da Raposa e teve alguma chance, apenas um jogo em 2018 contra o Atlético Mineiro no Independência. Logo depois já foi negociado por algo próximo ali de 10 milhões de reais para a equipe belga e por lá vinha sendo titular, né, com boas atuações, mais de 30 jogos na última temporada. E olha que o futebol belga tem pouquíssimas rodadas, né, então para você ver que o jogador vinha sendo titular absoluto e chamando a atenção de alguns times também da Inglaterra, que tem uma condição muito boa, né, por conta da moeda, de utilizar a Libra e tudo mais, então pode ser um valor aí bem interessante que o Cruzeiro vai receber. E você lembra aí do jogador nas categorias de base aqui do Cruzeiro? Lembrando que no Brasil ele só jogou aqui na Raposa desde quando chegou no time de base até quando deixou o futebol brasileiro
para jogar na Bélgica. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês é sobre o Thiago Neves, que voltou à tona aqui na Raposa depois de ter reativado o seu Instagram. E assim, teve vários torcedores do Cruzeiro, principalmente no Twitter, fazendo essa mutirão, né, para mostrar que o jogador tinha voltado com o seu perfil, para deixar de seguir, né, o jogador, que lembrando, ele não usa o Instagram praticamente desde agosto ali de 2019, quase 3 anos, tá? Então ele voltou aí nessa última semana, possivelmente nessa segunda-feira, que foi quando as pessoas começaram a ver os stories dele novamente. E assim, vários torcedores do Cruzeiro fazendo esse mutirão, né, para deixar de seguir o atleta, que tem 1.200.000 seguidores. E assim, o Thiago Neves, que realmente é uma situação de amor e ódio, porque todo mundo gostava dele até o final de 2018. Eu acho que se ele tivesse saído do Cruzeiro naquele momento, seria ídolo aqui, sem dúvidas, do Cruzeiro. E assim, teria uma moral muito grande, né, por conta de ter conquistado o título em 2017, o título em 2018 da Copa do Brasil. Acho que isso não tem como nem negar, né, mas aquela saída dele de 2019 realmente estragou tudo, né. Até eu que gostava demais do Thiago Neves, muito mesmo, não tem como, né, defender o jogador depois daqueles áudios vazados, do comportamento também dele dentro e fora de campo, né, naquela reta final do ano de 2019, aquele áudio contra o CSA, o pênalti perdido também. Então é impossível, né, você não ficar chateado com uma situação dessas, apesar de todo cruzeirense é grato pelos títulos da Copa do Brasil de 2017, 2018, que ele foi importantíssimo, mas aquele ano de 2019 realmente é para esquecer, né, assim como um todo, o do Thiago Neves também, que foi importante, né, sem dúvidas, assim como os outros jogadores, para esse rebaixamento há 3 anos atrás. Então ele voltou aí no Instagram e teve várias pessoas no Twitter, principalmente os torcedores do Cruzeiro, né, falando que o jogador tinha voltado para deixar de seguir ele, né, que voltou aí com o Instagram depois de muito tempo que ele não utilizava. Eu nem lembrava que ele tinha Instagram na época ali, quando eu até vi que eu tava seguindo ele lá no Instagram também, nem lembrava dele ter Instagram na época que jogava aqui pelo Cruzeiro. Enfim, no total foram 152 partidas aqui pela Raposa, 41 gols e outras 29 assistências nos títulos aí da Copa do Brasil de 2017, 2018 e o Campeonato Mineiro de 2018 e também em 2019, né? Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esse caso e essa volta aí do Thiago Neves no Instagram. Se você segue ele lá, vai dar uma olhada também nesse caso. E lembrando que o último ano dele foi, no caso, em 2021 pelo Sport, onde chegou no meio da temporada passada, o Sport ali brigando no rebaixamento, ele acabou rescindindo o seu contrato e está quase 1 ano sem jogar. Acho que o possível destino do Thiago Neves deve ser realmente se aposentar, até por conta dessa falta, né, de sequência na sua carreira. Bom, quero falar com vocês também sobre o Rafa Silva e uma notícia bem ruim. O jogador que horas antes, depois da partida ali contra o Bahia, foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita e vai virar desfalque do Cruzeiro pelas próximas rodadas. Não sabemos se vai ser 2 jogos ou 4, 5, porém vai ficar fora mais uma vez. Uma pena, já que eu gosto muito do jogador e se vê claramente, né, que não é sacanagem dele, ele tem tentado muito voltar aqui ao Cruzeiro, porém essa sequência de lesões tem atrapalhado o jogador desde 2020. Ele que, no caso, sentiu as primeiras dores no aquecimento diante o CSA, lá no estádio Rei Pelé, na última quarta-feira, e ele estava cotado para começar a partida como titular e nem começou esse jogo, nem entrou no segundo tempo. Teve que aí o Rodolfo entrar às pressas, né? O Cruzeiro perdeu o Stênio, o Rodolfo, nesse jogo importante contra o CSA, que o Rafa Silva já tinha sentido, né? Então, mais um problema físico do atacante, que desfalcou o Cruzeiro também na Copa do Brasil. Nessa atual temporada ele tem bons números, 9 jogos, 3 gols e 2 assistências, uma média ali de mais de uma participação a cada 2 jogos em gol ou uma assistência. Então, jogador muito bom mesmo, mas tem tido esses problemas musculares na coxa direita, que foi quando ele ficou muito tempo lá no futebol chinês sem entrar em campo. Teve também um problema no pé direito, que ele estava sentindo muitas dores e ficou de fora também de uma sequência importante do Cruzeiro. Torcer pro Rafael Silva se recuperar o mais rápido possível, tomara que seja bem rápido, né? 2 rodadas aí, tá bom? Para o jogador ter esse tempo de recuperação, até porque eu acredito muito que ele possa ser, né, um dos principais jogadores do Cruzeiro nesse segundo turno. E até imagino um ataque da Raposa com Edu, Rafa Silva e também o Bruno Rodrigues. Acho que seria um ataque muito bom, muito maduro, que poderia ajudar demais o Cruzeiro finalmente, né, conseguir esse acesso de volta, garantir de vez a Série A do Campeonato Brasileiro. Depois do jogo contra o CSA, o Paulo Pezzolano até falou também sobre essa questão, onde ele disse o seguinte, abre aspas: todos nós queremos vê-lo em campo, o Rafa Silva, mas precisamos respeitar o tempo dele. Ele está colocando muito coração dia a dia, mas tem essa lesão. E vamos seguir devagar, ajudá-lo de novo, porque a equipe necessita. Fecha aspas, 30 anos de idade, 3 gols e 2 assistências em 9 partidas aqui pelo Cruzeiro. Quero saber a sua opinião, o que você tem achado, né, do Rafael Silva, esse disse aqui pelo Cruzeiro.
Bom, quero começar falando aqui sobre o pacotão de reforços que estão deixando o Cruzeiro, né, para falar a verdade. Pacotão de saída depois do pacotão de reforços ter chegado aqui na Raposa. É claro que o teto do Cruzeiro para essa temporada, depois das contratações igual do Cipriano, teve também o Bruno Rodrigues e do Luiz Felipe, meio que ultrapassou os 3 milhões de reais, porque pouquíssimos jogadores tinham deixado o Cruzeiro até então, né? Só o Matheus Silva, que foi para Ponte Preta, e assim, pouquíssimos jogadores tinham deixado o elenco. Porém, o Cruzeiro dá uma diminuída na folha salarial, para até mesmo ver na chegada de mais alguns jogadores ainda nessa janela. Teve uma declaração do próprio técnico Paulo Pezzolano depois da vitória contra o Bahia e também um empate contra o CSA. Em ambas ele falou sobre jogadores que vão deixar e podem deixar aqui o clube, que eu quero falar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. O primeiro é no caso do Gabriel Brazão, que eu já tinha trago um vídeo para vocês, se eu não me engano, na sexta-feira de noite, falando que o goleiro a Inter de Milão lá da Itália, que detém os seus direitos econômicos, solicitou a volta para acompanhar aquela cirurgia que ele havia feito, no caso recuperação, né, no joelho, em maio desse ano. Ele fez a cirurgia em maio, e a Inter de Milão tem interesse de ter o jogador lá na Itália para acompanhar de perto essa recuperação. Não que eles não confiem no Cruzeiro ou algo nesse sentido, tanto que ano passado o Gabriel Brazão passou praticamente o final do ano de 2021 aqui no Cruzeiro se tratando, mas eles têm interesse dessa recuperação do jogador lá na Itália, para você ver o tanto que ele é tratado como uma joia mesmo com esse início, infelizmente, de carreira, sofrendo com algumas lesões. Tem também o Vitor Leque, onde no caso vai ser emprestado ao Juventude até o final da Série A. Eu achei uma boa, tá? Tem alguns jogadores que eu vejo que se continuasse no Cruzeiro seria bom, mas não iria jogar muito, então é bom aí, empréstimo curto até o final do ano para o Juventude, que já pegou vários jogadores emprestados de outros times e se destacou bastante por lá, equipe que vai lutar aí contra o rebaixamento nessa reta final do ano. Informação lá do Samuel Venâncio e também do Super Sports, o Vitor Leque, que nesse ano disputou apenas 14 jogos aqui pelo Cruzeiro, não conseguiu ter o mesmo desempenho. No início do ano também ele estava lesionado, teve alguns problemas de condição física e não voltou rápido, e também o Paulo Pezzolano não deu muitas chances